Aqui, nas montanhas enevoadas de Vermont, há uma haste de granito de 30,5 metros de altura, no topo de um monumento de 50 metros de altura, construído em homenagem à vida e à memória do profeta Joseph Smith. Vim aqui para explorar o início da vida de Joseph Smith, as raízes de sua família, de onde ele veio e o ambiente do início da República Americana, que permitiu a Joseph Smith fundar uma fé que acabaria se espalhando pelo mundo. Meu nome é Casey Griffiths e amo aprender sobre a história da igreja. Juntem-se a mim enquanto viajamos pelo mundo e exploramos a história dos santos dos últimos dias. Esta é a restauração revelada. Antes de irmos ao local de nascimento de Joseph Smith, vamos nos encontrar com Ken Alford, professor de História da Igreja, coronel aposentado do Exército Americano e alguém que sabe muito sobre Joseph Smith e a história americana. Eu posso? Claro, entre. Muito obrigado por estar conosco. Ei, sente-se. Sim, estamos nos preparando para ir para a região colonial da Nova Inglaterra. Você poderia nos contar sobre a influência e legado de Joseph Smith por lá? Bem, a Nova Inglaterra tem um nome perfeito. A Nova Inglaterra é muito inglesa. A área onde os Smiths vivem e de onde os ancestrais de Joseph vieram é muito próxima da Nova Inglaterra. É um país novo. É uma região muito patriótica. É um povo fiel, não muito associado a religiões em si, mas um povo muito fiel, que lê a Bíblia, é trabalhador e diligente. Eles são os típicos Yankees, que temos como estereótipo, e a família de Joseph se encaixa em muitos desses estereótipos. Joseph está muito próximo da Revolução, e nem sempre pensamos nisso, mas Joseph tem um avô, Solomon Mack, que serviu não apenas na Revolução, mas também na Guerra Francesa e Indiana. Joseph está recebendo essa herança muito de perto, e Joseph faz a declaração de que dos joelhos de seu avô. Ele aprendeu a amar a liberdade. Isso é algo inculcado em toda a Nova Inglaterra. Eles têm orgulho de serem americanos, têm orgulho de sua herança. Estão entusiasmados com essa nova nação. Isso é algo que nunca foi feito no mundo antes, e a liberdade é muito importante para eles. Ken, o primeiro lugar onde voamos é Boston. Há algum ponto de interesse que devemos visitar? Eu adoro Boston. E Boston é um lugar maravilhoso. Você precisa fazer a Freedom Trail se for a Boston. Há mais coisas para ver em Boston do que você terá tempo para ver. Deveríamos ter tempo. Agora que entendemos melhor a história dos Estados Unidos durante o tempo de Joseph Smith, partimos de Salt Lake City, Utah, em um voo para Boston, Massachusetts. Lá, começaremos nossa jornada para explorar a vida de Joseph Smith. Se é sua primeira vez em Boston, explore todos os locais de história americana. A cidade é empolgante, cheia de história e atrações. Siga a sugestão de Ken e visite a Freedom Trail, um caminho para aprender sobre a Revolução Americana e o desejo dos patriotas em se libertar da tirania. Esse espírito de liberdade teria soado nos ouvidos de Joseph Smith e de seus antepassados. Começamos com a Freedom Trail e passamos por lugares como a Old State House, com um marco representando o massacre de Boston. Passamos pela casa de Paul Revere, o prédio mais antigo de Boston. No final de nosso passeio a pé, chegamos a um monumento em memória da Batalha de Bunker Hill. Decidimos subir até o topo, todos até o topo, mas no final, a vista foi uma ótima maneira de encerrar nossa viagem, mas foi muito cansativa. Um estudioso chamou a Nova Inglaterra de berço e sementeira do mormonismo. Muitos dos primeiros líderes santos dos últimos dias vieram dessa área. Joseph Smith tinha vários ancestrais no Mayflower. E a Revolução Americana e suas consequências, que estabeleceram um governo livre com liberdade de religião, ajudaram Joseph Smith a construir a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para transmitir essa mensagem, há um último local que quero visitar. Então, saímos de Boston e dirigimos até Concord. Esse é um dos principais locais onde a Guerra Revolucionária começou. Aqui está outro monumento em memória dessa batalha e atrás dele a famosa Old North Bridge, que passa sobre o rio Concord. Aqui na Old North Bridge, em Concord, Massachusetts, foi onde alguns dos primeiros tiros da Revolução Americana foram disparados.
Os avós de Joseph Smith participaram da Revolução Americana. De fato, um deles, Azael, acreditava que, assim como essa guerra havia revolucionado o mundo politicamente, um de seus descendentes, segundo ele profetizou, faria algo para revolucionar o mundo religioso. Quando soube das visões de seu neto, Joseph Smith Jr., Azael declarou: "Eu sempre soube que Deus levantaria algum ramo de minha família para ser um grande benefício para a humanidade." Agora que já exploramos um pouco da grande história americana e temos uma melhor compreensão do espírito de liberdade que influenciaria Joseph e a igreja, acho que é hora de darmos uma olhada mais de perto nos antepassados de Joseph Smith. A apenas meia hora ao norte de Boston fica Topsfield. Foi nesse local que 5 gerações da família de Joseph Smith, por parte de pai, viveram. Robert Smith tinha apenas 15 anos de idade quando imigrou da Inglaterra. Ele se casou e teve 10 filhos. Foi aqui, em 2022, que o elder M. Russell Ballard, um descendente da família Smith, dedicou um monumento em homenagem aos antepassados de Joseph Smith. A família de Lucy Mack Smith, mãe do jovem Joseph, morava na área de Gilson, onde você encontrará o local aproximado de seu nascimento e as lápides de sua família. Eles acabariam se mudando para o norte, para Tunbridge. Aqui você pode ver alguns dos edifícios das empresas que o irmão de Lucy administrava. Foi em Tunbridge que Lucy acabou conhecendo Joseph Smith Sr. Enquanto estava aqui, pude ver os registros históricos do casamento deles e até mesmo ver algumas fundações potenciais da primeira casa deles. Naquela época, os tempos eram difíceis e eles se mudaram para vários locais nessa área. Com todas essas informações úteis em mente, finalmente estamos prontos para explorar o local de nascimento de Joseph Smith. Então, entramos no carro e seguimos para Sharon, Vermont. Agora que exploramos um pouco sobre o ambiente em que Joseph Smith cresceu e sua ascendência, estamos realmente a caminho de Sharon, Vermont, seu local de nascimento. Estamos indo para a casa de Joseph Smith Sr. e Lucy Mack Smith, onde o profeta Joseph Smith nasceu. Passamos pelas folhas de outono nas colinas ondulantes de Vermont e, finalmente, chegamos ao local histórico de nascimento de Joseph Smith. Há também uma capela no local e instalações para acampamento nas proximidades. O dia está chuvoso e enevoado. Então, nos refugiamos no centro de visitantes enquanto espero por um convidado especial. Depois que a chuva passa, saio para encontrar David McDowell, coordenador do seminário e instituto e professor aqui na Nova Inglaterra, que também é especialista em história da igreja e dos Estados Unidos. Olá, David. Olá, Casey. Prazer em vê-lo. Prazer em vê-lo. Viemos aqui para aprender um pouco mais sobre a ascendência e o passado de Joseph Smith. Este é o lugar onde ele nasceu, certo? Este é o lugar. E nós realmente conhecemos o lugar. Sim, deixe-me mostrar-lhe alguns lugares aqui em cima. E aqui está o local onde Joseph Smith nasceu. Esta é a verdadeira localização física. O verdadeiro local. Alguma das pedras aqui é da época? Apenas esta é a porta original da casa. E a outra pedra original está dentro do centro de visitantes. A pedra da lareira está lá. Essa é a pedra original da lareira usada pela família de Joseph para cozinhar alimentos e fazer fogueiras. Dá para perceber que não era uma casa grande. Era uma família de 3 filhos. Joseph e Lucy vieram para cá depois de problemas financeiros e criaram seus 3 filhos aqui por alguns anos e conseguiram se virar com a difícil agricultura que havia nessa área. Quando penso nesta pequena casa aqui, penso em garotinhos pulando nesta porta e penso em garotinhos emocionados por terem um irmãozinho. E Sofronia é apenas uma criança nessa época. Ela provavelmente também estava animada, mas é uma família pequena. Você pode imaginar como é quando seus filhos são pequenos e você tem apenas essa casinha na colina, no frio, e fica perto do fogo e faz o melhor que pode para sobreviver em um lugar assim. Existência escassa. É mesmo. Eles certamente não estavam ficando ricos aqui. Pois é. Este era um lugar difícil. Então vamos até o monumento. Isso é impressionante. Qual é a altura e quanto pesa? Quais são as especificações? Ele tem 15 metros de altura e cerca de 4 metros é aquela pedra, aquela peça inferior que você pode ver. Mas há uma haste sólida de granito para o obelisco no topo, que tem 38 metros e meio de altura. Isso é tudo? Tudo em uma única peça. Tudo em uma única peça. E por que você acha que são 38 pés e meio? Joseph Smith tinha 38 metros e meio quando morreu. Você entendeu? Eles queriam simbolizar Joseph. Então, você está me dizendo que há várias peças aqui, mas o poço inteiro foi cortado de uma pedra de granito. Bem isso. E depois transportado para cá, de uma forma extraordinária.
Junius Wells sentiu-se inspirado a erguer um monumento de pedra para Joseph Smith aqui. Uma coisa após a outra se encaixou milagrosamente no lugar. Eles encontraram um pedaço de granito de 12 metros em uma pedreira próxima. Transportaram 40 toneladas em trens e vagões. Levaram 33 dias para transportá-la por apenas 8 quilômetros. Eles tinham dezenas de cavalos e até bois para puxá-la. E o clima milagrosamente trabalhou a favor deles para levar o monumento ao seu local final. Só para dar uma ideia de como isso é impressionante, ainda há pessoas que trabalham na Barry Quarry. Elas vêm até aqui, só para ver o monumento. Elas dizem que é o maior pedaço de granito polido que já viram. Dizem que parece novo em folha, que parece ter sido cortado ontem. Eles relatam que nunca transportariam algo tão grande em uma única peça, que aquele monólito, aquele obelisco gigantesco, é simplesmente grande demais, pesado demais para ser transportado, mesmo com nossa tecnologia moderna. Assim, o transporte deles até aqui de trem e vagões é realmente impressionante. A criação e o transporte do monumento são semelhantes à história da família de Joseph Smith, levada pelo Senhor de um lugar para outro, apesar das dificuldades, encontrando milagres e misericórdia de Deus. Só o fato de estarmos aqui já é um milagre. Vou mostrar mais um lugar onde ocorreu um milagre na vida de Joseph. Vamos dar uma olhada. Os anos de juventude de Joseph foram passados nessa área, mas eles acabaram se mudando desse local. David me leva para o sudeste, para o Líbano, onde a família Smith vivenciaria um milagre médico que salvaria o jovem profeta Joseph Smith. Muito bem, aqui estamos em West Lebanon. Essa é sua quinta mudança, mas eles se dão muito bem aqui. E então chega a febre tifoide. Milhares de pessoas morrerão, 6.000 pessoas. Todas as crianças Smith tiveram tifo e sofreram. Sofrônia teve a doença tão grave que durou 90 dias. Imaginar um filho doente por 90 dias é difícil. Em certo momento, eles pensaram que a Sofrônia havia morrido. Os vizinhos disseram que a pessoa estava morta. Seus olhos reviraram na cabeça. Lucy a segurou no colo e percebeu que ela não respirava mais. E implorou ao Senhor para curar sua filha. E caminha com ela até que finalmente ela respira. E elas testemunharam o milagre de Sofrônia voltar à vida. E Joseph também contraiu febre tifoide? Sim, e depois de algumas semanas de febre, eles acham que ele está fora de perigo. Uma noite, eles estavam sentados à mesa de jantar, quando de repente ele sentiu uma dor aguda em seu ombro que o fez gritar. Eles levantam seu braço e ele tem uma terrível ferida febril crescendo embaixo do braço. Um abscesso. Isso é um pouco nojento, mas lembre-se de que a mãe disse que foi feita uma lancetagem. Expeliu 1 litro de pus. Eles pensam, ele deve estar bem agora. Quando Joseph diz, imediatamente, como um relâmpago, ele sentiu a dor em sua canela. A infecção havia passado do abscesso para o osso, através do sangue. Em poucos dias, ela inchou a tal ponto que ele não conseguia andar. Foi então que Hiram, o irmão mais velho, entrou em cena. E Hiram passa quase todas as horas do dia, diz sua mãe, apertando sua perna para aliviar a pressão do osso infectado. Um dos grandes exemplos de um irmão mais velho cuidando de Joseph, e eu adoro isso. A infecção começa a apodrecer o interior do osso, e o osso, para se proteger, desenvolve um novo osso ao redor dele, mas está inchado, e o osso agora parece saudável por fora, mas está podre por dentro, e ele continuará a inchar, e causa uma dor terrível para Joseph. Mais 2 semanas se passam. O médico chega e abre o osso para liberar a pressão que vai desde o joelho até o tornozelo de Joseph, até o osso para tentar aliviar a pressão. Novamente, assim que começa a cicatrizar, a pressão começa a aumentar. Ela está no osso, não está na carne. E assim, após um segundo corte, não há mais nada que o médico possa fazer. Era o conhecimento que eles tinham para aliviar essa pressão. Nesse ponto, a única opção para o jovem Joseph era amputar sua perna. Isso chocou seus pais. Lucy, que soube de uma nova técnica médica, pediu ajuda extra. Então eles chamaram os especialistas. Como o Senhor os colocou nesse lugar específico, a 8 quilômetros dali fica a Faculdade de Medicina de Dartmouth, fundada por Nathan Smith. Nathan Smith é um ótimo cirurgião. Ele é o homem certo para o trabalho. Nathan Smith era uma criança prodígio. Começou sua carreira médica cedo e se tornou um especialista renomado. Ele parecia destinado a ajudar Joseph Smith, conhecendo seu verdadeiro propósito. E eles se reuniram nessa pequena sala. Lucy colocou lençóis embaixo da perna dele para elevar. Tudo isso é feito sem nenhum tipo de anestesia. Sem anestesia, sim.
Eles ainda não sabem como usar éter. A única opção é o whisky. A Lucy disse que o Joseph não estava bebendo whisky. Ofereceram-lhe brandy, na verdade. E ele disse que não. Ele disse, bem, pelo menos tome um pouco de vinho. Joseph disse que não. Eles disseram, bem, como podemos fazer essa operação? Ele disse, se meu pai me segurar e se minha mãe sair do quarto, então eu posso fazer isso. Eu vou resistir. Acho que isso é muito perspicaz para um menino de 7 anos pensar na mãe e ter essa confiança no pai. Não sabemos quem ajudou a segurá-lo. Ele não queria ser amarrado e ficaria quieto. Então o médico começa a trabalhar. Nathan Smith pega uma serra para ossos e uma furadeira de ossos. São como pequenas serras de furo. Essas são manuais. Manivela manual com uma chave na parte superior que ele usa apenas o pulso para girar. Depois que eles tiram o primeiro pedaço de osso, enquanto ele grita, sua mãe volta correndo. Ela não consegue suportar. Ela disse que estava entre 100 e 200 metros de distância da casa. Estamos a cerca de 100 a 200 metros da casa neste momento. Certo, então Lucy poderia estar neste mesmo lugar. Quando ouve seu filho gritar de dor, ela não resiste e volta correndo para ajudar. Ele diz, mãe, por favor, saia. Eu só consigo fazer isso se você não estiver aqui. Como você sabe, ela aparece novamente depois que o terceiro pedaço de osso é removido. E eles tiveram de contê-la. Ela quer muito estar com seu filho. Eles concluem a operação, limpam todo o sangue. Eles retiram todas as ferramentas antes de receberem Lucy de volta. 3 anos de cura, certo? Como sua mãe fala. Ele estava de muletas quando se mudaram para Palmyra. É isso mesmo. E ele manca para o resto da vida, não é? Por causa dessa operação na perna. Se Joseph Smith estivesse morando em qualquer outro lugar do país, há uma boa chance de ele ter perdido a perna. Isso é sério? Muito. 6.000 pessoas morreram disso. O Nathan Smith era inovador, pioneiro. Foi um milagre ele estar aqui. Tudo meio que se encaixou. Sim, eles estavam no lugar certo porque Deus os colocou aqui. Vamos até o local. Sim, vamos ver o lugar. Então este é o lugar. Este KFC, este Kentucky Fried Chicken, está agora no lugar onde a casa costumava estar. E foi aqui que a operação na perna foi E realizada. a operação da perna foi realizada aqui mesmo. Uau! Há um outro lugar que eu gostaria de lhe mostrar. Acho que nunca mais vou olhar para o KFC da mesma forma. Começa a chover um pouco quando David me leva de volta ao local de nascimento de Joseph. Ele quer me levar mais para cima da colina. Então procuramos passeios que nos levem a estradas lamacentas e molhadas. Encontramos uma ponte original, talvez até anterior à época da família Smith. Mais adiante, encontramos as fundações da casa do pai de Lucy. Então, onde estamos agora? Estamos no topo da colina do Patriarca, que oferece uma vista muito boa para ver o local de nascimento de Joseph e o monumento. Portanto, essa é uma espécie de vista panorâmica das terras de onde vieram os ancestrais de Joseph Smith, onde os Macs e os Smiths passaram por muitos altos e baixos. Este é um bom lugar para se lembrar de todas essas mudanças e de todas as vezes que o Senhor os pegou e os levou para um novo lugar. Qual é a foto que montamos? Juntos de todos esses lugares diferentes. Portanto, quando vejo a família Smith e observo tudo o que o Senhor fez com eles, vejo que Deus os levou de um lugar para outro, geralmente em circunstâncias difíceis. Assim, o Senhor os acostumou a isso, Ele os leva adiante. E em cada lugar, talvez eles aprendam algo novo. Quando chegam a Palmyra, Joseph Sr. pode fazer quase todos os trabalhos manuais que existem. Ele sabe como trabalhar. E eu realmente vejo a mão de Deus nisso. E cada lugar talvez não apenas os ensine, mas o Senhor também tem algo para ajudá-los ao longo do caminho. Acho que se eles não tivessem chegado ao Líbano, o Senhor os colocou certamente no lugar onde a perna de Joseph poderia ser operada, onde ele poderia ser tratado. Portanto, cada um desses lugares tinha um propósito. Pense em quantas vezes na vida de Joseph ele precisará de 2 pernas. O Senhor as colocou no lugar certo e na hora certa, e isso deve ter sido muito frustrante na época. Olhando para isso agora, deve ser muito diferente. Podemos ver que Deus tinha um lugar para eles estarem. Reflito sobre isso e penso em como é comum em nossas vidas que, quando surgem coisas difíceis, quem sabe devemos olhar mais, ver Deus nos guiando. Talvez haja mais que precisamos fazer. Sim, onde precisamos estar. Bem, obrigado, Dave. Foi um prazer. O Senhor havia inspirado o caminho do profeta Joseph Smith.
Tudo, desde a condução de seus antepassados, a um país construído sobre a liberdade de religião, até os mínimos detalhes de sua vida e saúde. E assim como o jovem profeta Joseph Smith, nós também podemos encontrar esperança na ideia de que, independentemente de nossos altos e baixos, o Senhor pode estar nos guiando também. O presidente Russell M. Nelson pediu-nos que sempre orássemos por milagres. Busquem e esperem milagres. Da mesma forma, o Senhor o abençoará com milagres. Se você acreditar nele. Essas histórias de Deus guiando a jovem vida de Joseph apenas testificam que podemos continuar a vivenciar milagres se apenas o buscarmos todos os dias. Obrigado por assistir a este episódio de Restauração Revelada.